Fica em casa. Eu até entendo a razão da maioria das pessoas ao compartilharem esse tipo de pensamento e ao exigirem que as pessoas permaneçam em suas casas. Primeiro, porque existe de fato uma pandemia, existe um problema que é grave, é uma situação que deixa todo mundo desconfortável, com medo, porque não tem um tratamento específico, não tem ainda uma cura bem definida, mas nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo pode partilhar desse benefício de poder ficar em casa. Vejamos, algumas pessoas que defendem o isolamento total, o lockdown, porque tem medo do vírus, na sua grande maioria tem uma reserva financeira que lhe permite ficar em casa sem trabalhar. Algumas outras estão em casa trabalhando no chamado home office. Outras pessoas, não na sua totalidade, mas muitas delas são funcionários públicos que estão com seus vencimentos em dia, recebendo salário integral, sem ter que trabalhar nem uma hora no dia. Vendo por este lado, é muito fácil você gritar aos quatro ventos, fique em casa. Mas nem todo mundo partilha dessa realidade. Vejamos, eu tenho um pequeno comércio, uma pequena loja de roupas aqui na minha cidade, que está fechada há 4 meses. Recentemente o prefeito proibiu até mesmo o delivery, ou as entregas de mercadoria. Eu não posso me dar ao luxo simplesmente de ficar em casa e esperar que o dinheiro caia do céu. O aluguel vem, o imposto vem, os fornecedores... Como ficar em casa? Vamos criar uma situação hipotética. Uma pessoa trabalha como auxiliar de uma padaria. Devido ao fechamento do comércio, as vendas caíram, o dono da padaria teve que dispensar um auxiliar. Esse auxiliar, pai de família, não pode então mais sustentar a sua família. E vejamos, essa pessoa tem filhos dentro de casa e a sua esposa, por sua vez, diarista, mas seus empregadores foram obrigados a cancelar as faxinas. Foram obrigados a parar com as faxinas, até porque estão em casa. E também tem medo de que uma pessoa de fora entre em sua residência, possivelmente contaminada, e possa trazer a contaminação para dentro da sua casa. É compreensível. Mas, quando nós falamos que só o trabalho essencial deve funcionar, nós devemos pensar o que é o trabalho essencial. Quem define o que é trabalho essencial? Quem pode dizer o que é trabalho essencial? Nessa situação hipotética que eu falei, esse casal que tem uma família para sustentar, se perguntassem a ele se o trabalho dele é essencial, evidentemente que ele diria que sim. Então quem define qual é o trabalho não essencial? Vejamos, a construção civil não parou, continuou funcionando, trabalhando normalmente. A casa de material de construção, para mim, não é essencial. Apesar de que eu acho que devo estar trabalhando. Mas eu não vejo como essencial. As pessoas que defendem o isolamento, que defendem a ideia do ficar em casa, elas não deixaram de ir ao mercado fazer suas compras. Elas não deixaram de fazer seus pedidos pela internet, pelo WhatsApp, pelo iFood e outros aplicativos de alimento. Elas não pararam para pensar que o pizzaiolo não é imune à doença. Não pararam para pensar que o caixa do mercado não é imune à doença. Não pararam para pensar que o motoboy não é imune à doença. Então, ficar em casa, dentro do conforto do seu lar, com seus vencimentos em dia, recebendo o salário integral, com recursos financeiros para ficar em casa é muito fácil. Mas acusar um outro de estar violando o isolamento, esquecendo de que essa pessoa tem necessidades que são diferentes das suas, é no mínimo grosseiro. Eu entendo que existe aí um problema, uma pandemia, existe um vírus que está causando tumultos, mas eu vejo com uma certa frequência as pessoas defendendo os governos, os prefeitos e governadores que defendem o fechamento de tudo, mas só dos serviços que eles consideram essenciais. Porque os lugares onde há mais aglomeração de pessoas continuam funcionando normalmente. Se você passar na frente dos mercados, estão cheios. As casas lotéricas também. Se o pequeno comerciante ele é obrigado a fechar suas portas, por que não todo o restante? Não que eu concorde com o fechamento,
Porque eu acho que a maneira que está sendo feita não está sendo feita com propriedade. Aí nós tivemos aqui na cidade cerca de 20 dias que o prefeito permitiu que o comércio fosse aberto, mas somente por 4 horas no dia. Vamos fazer um exemplo bem bobo. Se nós durante o dia todo atendêssemos 100 pessoas por dia, eu não atendo isso nunca dentro da minha loja. Mas vamos supor que um comércio ele atende 100 pessoas por dia em 4 horas trabalhadas. Se nós reduzirmos esse horário para apenas 4 horas, as 100 pessoas que nós atenderíamos durante o dia todo viriam nas 4 horas que é permitido que o comércio funcione. Aí eu te pergunto, isso faz algum sentido? Quando nós ficamos brigando uns com os outros, porque uns defendem que o comércio deve fechar, outros defendem que o comércio deve abrir. Na verdade, os governos estão tentando colocar a culpa da pandemia ou do avanço da pandemia no pequeno comerciante. Veja bem, se os nossos hospitais tivessem os investimentos necessários que deveriam ser feitos em hospitais, na melhoria do trabalho dos profissionais da saúde, não fossem investidos em estádios, não fossem desviados para o bolso desses políticos corruptos que infelizmente se aproveitam ou estão se aproveitando agora dessa pandemia para alastrar o problema, sabe aquela máxima de quanto pior melhor? Então nós estamos vendo isso com frequência. E aí nós ficamos brigando uns com os outros para saber quem tem mais culpa, se é o comerciante com a porta aberta, se é o comerciante com a porta fechada. E veja bem, o comércio está fechado aqui na minha região, eu sou da região de Rio Claro, caso você seja de fora daqui, mas o comércio está fechado e os casos estão aumentando. As pessoas estão na rua usando máscara e os casos estão aumentando. Então, o que justifica o fechamento? O que eu estou dizendo não é que eu não acredite na doença, não é que eu não entenda a gravidade da doença, é que eu preciso pensar fora da caixa e fazer com que você também pense fora da caixa. Nós estamos brigando uns com os outros enquanto os governantes, os prefeitos, os governadores estão fazendo o que querem. Na minha cidade foi construído um hospital ao custo de 5 milhões de reais, um hospital que já existia, que foi só anexado a uma UPA, a um pronto atendimento que já tinha aqui na cidade. 5 milhões. Recentemente, mais uma denúncia do prefeito da compra de EPIs por 4 milhões de uma empresa que nem existe. Então nós estamos concentrados em brigar uns com os outros, estamos esquecendo de fiscalizar aquilo que é necessário fiscalizar. Os verdadeiros culpados estão rindo da nossa cara. Quando um governo, seja o prefeito, ou seja um governador, ou o próprio STF, ele impede você de circular, tira de você o direito de ir e vir, e você acha o máximo, você está, na verdade, criando precedente para que amanhã ele possa fazer coisas piores do que essa. Você está proibido de trabalhar, que é para o seu bem. Você está proibido de abrir o seu comércio, é para o seu bem. Você é obrigado a usar máscara, mas é para o seu bem. Você não pode expor sua opinião na internet como você desejar, assim como a Constituição defende que você tenha liberdade de expressão, que é para o seu bem. Quem define o que é para o bem? Quem sabe o que é melhor para o seu bem do que você mesmo? Eu fecho aqui com uma frase da Dilma. Eu nunca achei que eu fosse usar uma frase da ex-presidenta Dilma Rousseff. A frase dela diz o seguinte: quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder.